governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que o Lula tinha que se permitir em ser humilhado publicamente pelo Trump. É isso mesmo que você está ouvindo. Abre aspas para ele. Não acho que Zelensky saiu diminuído do episódio. E se Trump tentar fazer a mesma coisa com Lula, isso vai dizer mais sobre o presidente americano do que sobre o líder brasileiro. O importante é ele dar uma sinalização de que vai fazer a ligação. Segundo ele, o Lula deve se submeter a eventuais humilhações pelo bem do país. Detalhe, o governador Ronaldo Caiado hoje também falou a mesma coisa que o Eduardo Leite, porém com outras palavras. Não sei se você sabe, mas o governador do Distrito Federal, aquele que viajou na hora que tentaram dar um golpe em Brasília, ele se reuniu, convocou uma reunião hoje com todos os demais governadores do Brasil todo, bolsonaristas, alinhados ao Bolsonaro. E lá nessa reunião, o Caiado disse isso. Ou seja, minha gente, duas informações importantes. Eles estão simplesmente torcendo contra o Brasil, querendo que o nosso presidente se humilhe, seja humilhado publicamente pelo Trump, apenas para ridicularizar o Lula e eles tentarem se capitalizarem politicamente para a eleição do ano que vem. O sentimento de lesa pátria e submissão desse povo é tão grande que eles não conseguem entender que se o presidente Lula fosse humilhado pelo Trump, quem estaria sendo humilhado não era só ele não, seria todos nós, seria todo o Brasil de norte a sul. Enquanto os vira-latas aqui no Brasil continuam latindo em favor do chefe deles, o Trump, a própria imprensa francesa hoje saiu em defesa do Brasil e vê o tarifaço dos Estados Unidos como uma arma política de ingerência, de interferência externa no nosso país, na nossa soberania. Mas tudo bem, enquanto esses vira-latas se contentam com o lixo dado pelos Estados Unidos, o governo Lula está juntamente com a China, com a Rússia e com a Índia buscando unirem as forças para dar uma melhor resposta a esse tarifaço do Donald Trump. Foi realizada uma conferência hoje entre esses três países, Brasil, Índia e China, e eles debateram uma proposta de um sistema de pagamento transfronteiriço digitais estilo Pix, ou seja, seria um Pix em que o Brasil, China e Índia teriam em comum. A gente poderia fazer transferências para lá sem pagar nada e sem depender do dólar. Também eles falaram sobre a criação de uma bolsa comercial de commodities no nosso país, ou no Brasil, ou na China, ou na Índia, porque a gente depende da bolsa de commodities dos países ricos do norte que não produzem nada de alimento, quase nada, e ainda criar um mercado intrabloco para grãos, energia e tecnologia. Além disso, o presidente Lula falou hoje por telefone com o presidente da Índia, que também foi taxado em 50% pelo Trump. Eles debateram sobre a possibilidade de trocas de tecnologia para a Índia poder também ter um sistema do Pix semelhante ao nosso, e o Narendra Modi, ele reafirmou o desejo de ampliar o comércio entre os dois países em até 20 bilhões até 2030 e convidou o Lula para ir para Índia em janeiro de 2026, que o Lula confirmou que iria, e já em outubro desse ano o vice-presidente Geraldo Alckmin também já irá para a China em busca de abertura de novos pontos comerciais para o Brasil. E o presidente da Índia viajará para a China, será a primeira viagem a esse país desde 2018. E o Putin, presidente da Rússia, falou com o presidente da África do Sul hoje também por telefone. Ou seja, os BRICS estão trabalhando, estão se mexendo. Quanto mais o Trump tenta minar os BRICS, mais os BRICS se fortalecem entre si e isolam os Estados Unidos. Os Estados Unidos convidaram essa semana o vice-presidente Geraldo Alckmin para viajar até os Estados Unidos para tentar negociar, mas já deixaram de sobreaviso que eles não abrem mão das interferências políticas e no Poder Judiciário brasileiro. O Alckmin se reuniu hoje com o representante dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas não detalhou o teor da conversa. Em discurso essa semana, o presidente Lula voltou a defender a regulação das Big Techs e disse que se elas não quiserem ser reguladas, seguir a lei brasileira, elas podem sair do Brasil. Falando em Big Techs, a postagem do jornal americano The New York Times, que fez uma reportagem sobre o presidente Lula, uma entrevista, a postagem sobre essa entrevista no Instagram do The New York Times teve recorde de compartilhamento, de interação e de visualizações. Essa postagem sobre o Lula teve mais visualizações do que a postagem sobre a morte do Papa Francisco e sobre os protestos lá nos Estados Unidos contra o Trump. É por isso que o outro jornal americano falou que ninguém no mundo hoje enfrenta o Trump de maneira mais altiva do que o presidente Lula. E o Lula também falou essa semana que ele está ficando cada vez mais esquerdista e socialista. E o Guilherme Boulos convocou numa comissão de finanças da Câmara dos Deputados o convite para que o
representante dos Estados Unidos aqui no Brasil se explique por que ele foi se reunir com o Tarcísio de Freitas para tratar sobre a taxação, sendo que o Tarcísio não tem poderes legais para resolver esse assunto. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil atacou o ministro Alexandre de Moraes mais uma vez, chamando ele de arquiteto da censura e perseguição contra o Bolsonaro, e ameaçou os demais ministros da Suprema Corte que, se continuarem dando apoio a ele, eles também sofrerão sanções. E só para concluir, o deputado de extrema-direita de Portugal, o André Ventura, está propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes e o impedimento dele de viajar para este país. Meus amigos, a extrema-direita do Brasil e internacional está com ódio do Xandão, porque só o Xandão teve coragem, pulso firme de encará-los, de enfrentá-los e fazer com que eles sigam e respeitem as nossas leis.